Ventilador. Tá quente. Eu tô com o ventilador aqui ligado. Só ver o cabelinho nas reuniões, né, assim. Não, isso aqui, de vez em quando dá um vento forte aqui, eu fecho a janela também, pra não... Certo. Deixa Então, agora já começou aqui, professor. Eu vou, então, fazer as introduções e a gente já começa a palestra agora, pode ser? Beleza. Então, aqui agora. Pessoal do YouTube aí que está assistindo, boa noite a todos. Meu nome é Enzo, eu sou da comissão organizadora do mini curso de verão, esse ano com o tema de saúde e fármacos, idealizado pelo Centro Acadêmico de Bioquímica aqui da USP, o CAEB, e estarei mediando a atividade de hoje, no caso. Primeiramente, agora começando, gostaria de mandar alguns avisos importantes para vocês. O primeiro, essa atividade pode ser assistida no Eventbrite, ou se preferirem, podem clicar também aqui no botão do YouTube, aqui no canto inferior da tela, canto inferior direito. Segundo aviso, a presença com relação ao evento será contabilizada pelo formulário de presença que será disponibilizado 15 minutos antes do término da atividade e vai ficar aberto por somente 30 minutos. Então, fiquem espertos, às 17h15 ele vai fechar. Lembrando que no formulário é preciso escrever o nome e o e-mail da mesma forma que foi feita na página do evento, do Eventbrite. Terceiro aviso agora sobre os sorteios. Nosso evento agora está com 2 patrocinadores que disponibilizaram livros e também cursos para o sorteio no final do evento aqui agora. Vocês poderão concorrer para esse sorteio pelo formulário de presença, só preenchendo ele. Lembrando também que para conseguir concorrer ao prêmio, ao sorteio, vai ser necessário 75% de presença no evento, ou seja, terão que participar de 3 dias dos 4, no mínimo. E para o sorteio da editora, para conseguir os livros no prêmio, é necessário residir em São Paulo, a entrega é só feita no estado de São Paulo. E para o sorteio da plataforma Celab, vai ser necessário seguir tanto o CAEB quanto o Celeb no Instagram. O link das páginas vão estar na descrição do YouTube e no Forms também de presença. A live com os resultados do sorteio será realizada por mim mesmo no dia 11/3, às 12 horas no Instagram do CAEB também. Quarto aviso, o certificado de participação será disponibilizado em PDF pela página do evento do Eventbrite, no final da semana. E é importante ressaltar que o download será permitido por apenas 90 dias, gratuito, após a emissão do certificado. Após isso, terá que pagar uma taxa. E, novamente, para receber o certificado, será necessário 75% de presença no evento. Quinto aviso sobre as perguntas. Os participantes podem mandar suas perguntas no chat do YouTube ou pelo Eventbrite também é possível mandar por lá. E elas serão lidas para o palestrante agora, o professor, agora aqui, palestrante no final do evento e no final da palestra, será lidas todas as perguntas. O sexto aviso agora, caso qualquer dúvida venha para vocês, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo e-mail. Os links do Instagram e no e-mail também estão na descrição do vídeo aqui do YouTube. Então, avisos terminados. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo aqui. Professor Andrei, muito obrigado por ter vindo e por aceitar ministrar essa palestra com o tema de alguns aspectos da inserção da engenharia bioquímica na química medicinal e descoberta de fármacos, no nosso evento hoje. E agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o professor. Professor convidado aqui, professor André Leitão, é graduado em farmácia e bioquímica, tem mestrado e doutorado em química na UFMG, pós-doutorado na Universidade de New Mexico, nos Estados Unidos, e na Universidade de Duisburg e Essen, na Alemanha. Atualmente professor do Instituto de Química de São Carlos, com experiência na descoberta de fármacos usando quimioinformática, quimiomedicina e também ensaios aplicados em câncer e doenças negligenciadas. Bom, seja muito bem-vindo, professor. Agora eu passo a palavra para o senhor e fique à vontade para começar. Obrigado, Enzo, né? Obrigado a toda a comissão, né? O comitê de organização do minicurso, né, de verão, né? O pessoal todo do CAEB que está envolvido, né, nesse minicurso. Eu acho esse tipo de atividade extremamente importante, né, para todos, não só os alunos, né, mas para todos os envolvidos, né, na área de interesse, né, no caso aqui na engenharia bioquímica, né.
E, basicamente, quero agradecer, né, o convite, né, e a todo mundo que está acompanhando atualmente aí a apresentação, tá bom? Eu estou inscrito também, eu quero saber se eu vou ganhar eventualmente, hein? Meu nome vai aparecer aí, eu vou participar, hein? Isso Eu depende dos vou outros dias participar das também. apresentações, eu estou inscrito, hein? Bom, então eu vou fazer agora o compartilhamento da tela, gente. Só um minutinho, por favor. E para a gente iniciar a apresentação aqui, tá? Muito bem. Ótimo. Vocês estão enxergando agora aí a tela? Certinho. Tá, muito bom. Obrigado. Obrigado pela resposta. Bom, então, baseado, né, na área que eu trabalho, né, eu trabalho na área de descoberta de fármacos e especificamente na área de descoberta de fármacos, né, a gente tem uma interface na química medicinal, né. E aí, o que acontece? Quando foi me dado, né, a oportunidade de falar com vocês hoje, fazer essa apresentação, eu fiquei pensando, bom, como que eu poderia, né, fazer uma apresentação que também fosse atrativa, né, para o público especificamente, né, desse minicurso, né? Bom, e aí, conversando com o pessoal da organização, né, nós decidimos aí fazer essa abordagem, onde eu vou falar um pouco sobre, né, a descoberta de fármacos, né, e alguns aspectos, pincelar alguns desses aspectos de aplicação da engenharia bioquímica, né, na descoberta de fármacos, né, nas suas, não nas suas etapas completas, né, mas pelo menos em algumas das etapas, por exemplo, que a gente faz no laboratório, e aí eu posso procurar abordar algo que é uma aplicação em laboratório, né, uma aplicação numa fase inicial de descoberta de fármacos, mas que também é interessante e vai ser aplicada para fases posteriores também, né, e nas quais, né, a partir dessas aplicações que eu for mencionando, eu vou trazer alguns pontos, alguns tópicos, né, abordando, por exemplo, onde, né, vocês poderiam eventualmente estar inseridos. Óbvio que as pessoas mais conhecedoras de engenharia bioquímica, obviamente, né, são vocês, né? Vocês, seus professores, né, que são responsáveis, né, por estabelecer, não só estabelecer a estrutura curricular, no caso, né, da comissão, né, da graduação, né, responsável por isso, mas também por vocês que estão, né, realizando, fazendo parte desse curso de engenharia bioquímica, tá certo? Como foi mencionado, meu nome é André Leitão, sou professor no Instituto de Química aqui de São Carlos, né, da Universidade de São Paulo, e eu faço parte do grupo de Química Medicinal e Biológica, tá certo? Então, aqui tem os logos, né, do nosso grupo de trabalho, do nosso instituto, né, e também eu faço parte, né, da pós-graduação em bioengenharia aqui na USP, né, que uma pós-graduação interunidades entre a engenharia de São Carlos, Instituto de Química de São Carlos, e a medicina de Ribeirão Preto. Então, tem esse contexto aí também, né, interdisciplinar, certo? E como a área que eu trabalho é uma área interdisciplinar, como a maior parte das áreas atualmente, né, há necessidade de a gente estabelecer aí esses vários conhecimentos, né, provenientes de fontes diversas aí. Bom, então, a ideia, então, dessa apresentação está baseada, então, na área de saúde e fármacos, né? Mas, embora eu falar especificamente sobre fármacos para aplicação em humano, né, esse tipo de trabalho aqui também pode ser desenvolvido com outras finalidades, tá certo? E, aliás, também a engenharia bioquímica, né, como vocês já têm o conhecimento também do próprio curso, né, também pode ser aplicado, né, na área de pesticidas, por exemplo, agroquímicos, né, de uma forma geral, né, inseticidas, etc. Tá certo? Muito bem. Então, vamos iniciar aqui, né? Só para dar uma noção para vocês, rapidamente, né, sobre a minha formação, né, como foi mencionada pelo Enzo, né, eu sou farmacêutico bioquímico, formado na FMG, fiz mestrado e doutorado em Química Orgânica no Departamento de Química, né, da FMG também. Fiquei um ano aqui em São Carlos, no Instituto de Física da USP, durante o meu doutorado, e aí eu fui fazer 2 pós-doutorados, né, um nos Estados Unidos, na Alemanha, e no pós-doutorado da Alemanha eu prestei o concurso aqui em São Carlos, no Instituto de Química, e desde 2011, né, eu sou professor aqui do Instituto, tá certo? Então, ao longo desses anos aí,
o que tem me movido, né, para ter os trabalhos publicados, né, ter alunos e tudo mais orientados, foi basicamente uma pergunta que eu me fiz na graduação, né? De onde vem um fármaco, né? Quem que é responsável por um fármaco? Né? Quem que pensa uma estrutura química de um fármaco, né? E o que é feito para aquela substância química se tornar um fármaco? Porque, usualmente, né, as pessoas pensam na estrutura química, né, que pode ter uma atividade biológica, entre aquela ideia inicial e um fármaco há uma diferença imensa, né, uma distância imensa. E aqui eu mostro um esqueminha bem simples, né, para vocês terem uma ideia, né, das etapas normalmente, né, estabelecidas para um fármaco, né, para o estudo de um fármaco. Existe uma etapa, né, pré-descoberta de fármacos, que é o estudo do alvo biológico, né? Eventualmente, por exemplo, a gente tem interesse em uma enzima X que está relacionada à atividade biológica, né? Então, só retomando aqui, né, a gente tem o estudo do alvo biológico, né, que é feito previamente à descoberta da substância bioativa em si, né, o composto químico. Esse alvo biológico, usualmente, né, ele pode ser uma doença em si, né? Eu quero estudar Alzheimer, por exemplo, né, como uma doença em si, né? O problema é que você for estudar Alzheimer, né, sem ter um outro tipo de conhecimento, né, fica muito difícil, né? Porque você teria que usar um modelo humano, né? Ou algum modelo em animal que possa ser representativo de humano. Outra possibilidade, né, caso seja factível realizar, você pode, por exemplo, usar como alvo, né, um tecido, né, ou uma célula. Então, você retira aquele tecido e analisa aquele tecido ali, né, proveniente de um organismo vivo, ou células que são provenientes, né, desse organismo vivo, tá certo? E essas células podem eventualmente ser cultivadas e tudo mais, né? E um alvo biológico muito comum, né, que é uma macromolécula, que aí a gente tem o alvo isolado, né, em relação ao contexto celular, né, e orgânico em si, né, do nosso organismo. Bom, então essa macromolécula, por exemplo, pode ser, né, importante para uma determinada doença, né, como, por exemplo, os quinases são importantes para processos tumorais, né? Então, a quinase pode ser estudada. Vou mostrar aqui para vocês, né, um exemplo de uma quinase, né, que foi, eu estou mostrando aqui a página do banco de dados de proteína, né, o Protein Data Bank, né, o PDB, onde existem várias, né, quinases que podem ser estudadas. Peguei simplesmente uma delas aqui, né, a PI3K-alfa, né, tem alfa, beta e gama, e tem essa PI3K, né, tem uma série de formações estruturais dela que vai ter um ligante interagindo com essa macromolécula, e a gente vai trabalhar um pouquinho com um desses alvos possíveis aqui, né, nas próximas etapas aqui, tá certo? Então, esse já é um ponto, né, extremamente importante, onde vocês da engenharia bioquímica podem estar atuando, né, pode atuar, seja na cultura de célula, manutenção de tecido, né, mas especialmente aí na cultura de célula e no estudo, né, dessa macromolécula, uma vez que vai ser necessário métodos de expressão, etc., purificação, caracterização, etc., tá certo? Dessa macromolécula. Bom, quando a gente vai estudar, né, a partir, por exemplo, do conhecimento desse alvo, a gente vai procurar identificar ligantes. E aí, tem dois tipos de ligantes que a gente pode ter, né? Ligantes aí de fonte química, né, por exemplo, por meio de síntese, né, modificação da estrutura química dessa molécula, né, ou síntese total dela, ou pode ser moléculas de origem biológica, né? Então, por exemplo, se a gente for estudar biofármaco, né, eu não vou abordar biofármaco especificamente aqui, tá, gente? Eu vou abordar fármacos que são moléculas pequenas aí com massa até 1000 Daltons, né, ou 1000 gramas por mol. Mas biofármacos, por exemplo, aí você vai depender da engenharia bioquímica para tudo, né? Especialmente na parte de escalonamento, né, desse biofármaco e todo esse processo que vai envolver a produção, caracterização e qualificação desse biofármaco, tá certo? Bom, e aí o que acontece? A identificação desse ligante é baseada, então, no nosso alvo biológico. Pode ser, por exemplo, a macromolécula, como eu mostrei na página lá do PDB, onde você tem uma macromolécula e vai analisar se aquele ligante deve interagir com aquela macromolécula e como ele deve inibir aquela macromolécula. Pode ser uma célula, um tecido ou até um organismo vivo, né? Vai depender do nível de conhecimento que a gente vai ter, né, do nosso alvo biológico aí,
certo? Então, tem a parte de descoberta e desenvolvimento. A partir, então, desses ligantes são gerados os compostos chamados composto líder, né, o protótipo, né? E esse composto líder e protótipo, né, ele também é testado, né, em vários sistemas. Além dos próprios ligantes, os protótipos são testados por muito maior, com um número de etapas muito maior. Por exemplo, né, ensaios bioquímicos, biofísicos, né, usando, por exemplo, a macromolécula lá que eu estava mencionando, a quinase, etc., né, de interesse, na célula e também em vivo, né? Então, daqui, do ligante para o composto protótipo, a gente já começa a abordar aqui estudos em animais agora nos protótipos. E à medida que vai evoluindo, vários estudos em vivo são necessários, tá? Para poder caracterizar não só a atividade biológica, mas também a segurança, né, a eficácia dessa substância e assim por diante. Então, são várias etapas aqui que são realizadas para entender o metabolismo dessa substância, qual vai ser qual que é a via de administração de interesse, se realmente ele pode atuar por essa via de administração, por exemplo, por via oral, ou se vai ser injetável, e assim por diante, tá? Existem várias questões aqui que eu vou passar brevemente aqui para a gente ter essa noção. E, obviamente, em várias dessas etapas aqui, né, especialmente quando a gente vai observando, né, como esse tipo de estudo aqui é feito em não só indústrias farmacêuticas, mas também em parcerias, né, público-privadas, que ocorrem muito, especialmente fora do país até, onde a gente faz análise, por exemplo, de centenas para milhares de compostos, né? E aí, que no Brasil, usualmente, o pessoal testa dezenas de compostos, né? Usualmente, o estudo é feito de menor escala, né? Até por causa da própria estrutura, que eu vou mencionar um pouquinho sobre isso aí para vocês nas próximas etapas, tá certo? Então, a partir disso daqui, né, chega-se ao final do processo, caso a otimização ocorra adequadamente, vai ser modificada a estrutura química da molécula para chegar agora num candidato a fármaco no final do processo pré-clínico, que vai ser sujeito à análise do órgão que faz análise de estudos dessa natureza, né, que no nosso caso aqui é a Anvisa, tá certo? Nos Estados Unidos você tem o FDA, EMA na Europa e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tiver um candidato a fármaco para iniciar estudos clínicos, a gente precisa submeter uma série de dados para a Anvisa para ela poder analisar isso daí, analisar o escopo e observar se realmente vai aprovar ou não. Caso tenha algumas dúvidas, a Anvisa envia de volta informações, né, pedidos com informações extras, e aí, então, ou são feitos novos estudos, ou então são enviados dados complementares que eventualmente não tinham sido enviados inicialmente, e caso seja aprovado, por exemplo, a substância vai para estudo clínico. Neste caso aqui, ele já tem que ter uma formulação farmacêutica, né? Já tem que estar na forma, por exemplo, de um comprimido, né? Ou, no caso, injetável lá, né? De uma solução, uma injeção, etc., o que for, dependendo, obviamente, de como é a via de administração, né? E aí ele vai para estudos clínicos, né? Esses estudos clínicos usualmente são fases 1, 2 e 3, sendo que para moléculas para uso em câncer, a fase 1 não é feita, tá? Porque a fase 1 é feita em voluntários sadios, tá? Então, a fase 2 ela é dividida em duas partes, A e B, aí, que é uma característica específica para compostos antitumorais. Bom, caso tudo dê certo, né? Aí sim, você vai para a etapa aqui, né, de análise do órgão regulamentador, como no caso a Anvisa, para aprovação, né. Só que o que acontece? Óbvio que para essa fase, especialmente aqui, a gente está saindo de do começo da história nossa aqui, ó, de uma molécula que vai interagir numa macromolécula, por exemplo, como um ligante como esse aqui, ó, essa pequena molécula aqui, né, ela está interagindo numa macromolécula, né. Então, ela está interagindo nesse alvo biológico aqui, nessa macromolécula, tá certo? E aí você precisa de poucos miligramas, tá? À medida que você sai disso para ensaio com célula, você vai ainda tendo usado poucos miligramas desse composto, mas à medida que os ensaios vão aumentando em termos de complexidade, mas também complexidade em termos de número de ensaios, mas também em termos de número de análises e tipos de organismos que vão sendo trabalhados, agora vai ser um organismo vivo aqui, né?
No nosso caso, para o composto protótipo, tem mais de um organismo vivo que tem que ser testado, né, de espécies diferentes, não só espécies, mas com características bem distintas. Por exemplo, pode ser testado em um animal, como um camundongo, mas também tem que ser testado em um outro animal, por exemplo, como um macaco ou outro que seja, tá certo? Dependendo do modelo adequado para aquele tipo de aplicação, tá? Então, aqui você já vai passando de algo muito pequeno, como uma macromolécula, para uma célula, depois para um organismo vivo, né, um animal. Esse animal aumenta de porte, então você vai precisando de quê? Cada vez mais aumentar a produção desse composto. Na hora que você chega em animais, você sai da escala de miligramas para gramas, tá? E aí, vocês podem pensar, bom, quem que vai fazer essa parte? Eventualmente, de miligrama para grama, a gente ainda consegue alguma coisa usualmente no meio acadêmico, né? Só para te dar uma noção. E na indústria isso já é feito também. Só que aí, né, a gente já começa a pensar o seguinte, bom, como que vai fazer esse escalonamento para estudo em humanos, né? Então, no estudo em humano, você sai da necessidade de fazer, né, a produção do composto da escala de grama, né, ou centenas de miligramas para grama, você já sai para gramas para quilos, certo? Então, você vai para quilos de produção. Aí, já não tem químico, não tem biólogo, não tem nada disso que vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque o químico, o biólogo, né, que desenvolve muitas etapas aqui também, né, o próprio farmacêutico, dependendo da formação, não sei que seja farmácia industrial, né, que já tem uma aplicação de maior escala, mas usualmente eles não fazem esse tipo de escalonamento, né? E, na verdade, quando a gente chega numa etapa dessa aqui, num composto protótipo já avançado para estudo clínico, né, você já precisa ter uma escala piloto, né, para poder depois partir dessa escala piloto e passar para a escala industrial, e aí a gente vai precisar da turma da engenharia, né? Não tem como, não tem jeito. Se for para um ligante, aí você tem um engenheiro químico muito envolvido, mas, né, você vai ter um engenheiro bioquímico envolvido em várias etapas, especialmente no biofármaco, como eu já mencionei, em todas as etapas do processo, mas também aqui a gente vai ver a aplicação do engenheiro bioquímico em várias outras etapas, inclusive indiretamente, tá? Bom, e o estudo clínico, ele vai analisar especialmente duas características essenciais, né? A segurança e a eficácia, tá certo? Para quê? Para que, obviamente, a gente tenha uma substância que possa ser usada, né, funcionar com aquela atividade sem levar a efeitos colaterais tão drásticos, tá certo? Depois que ele é aprovado, então, ele vai, né, ser usado, né, na terapêutica, né, e aí ele se torna um fármaco. Só depois da aprovação que a gente pode chamar a substância de fármaco, tá? Seja ela biofármaco ou não, tá? E aí ele vai para estudo clínico fase 4, que vai estar relacionado ao quê? Uma aplicação por um tempo mais prolongado dessa substância, para eventualmente identificar algum efeito colateral, alguma outra, né, resposta que não tenha sido identificada em estudo clínico, né? Especialmente por quê? Porque você vai ter uma população muito mais abrangente, né, sendo administrada aquela substância e, obviamente, tem aí as formas de você fazer a detecção desses efeitos adversos, por exemplo, e tem como você reportar isso para o órgão adequado, e dessa forma vai sendo periodicamente analisado pelo órgão regulamentador, a partir desses dados, se aquela substância pode continuar sendo usada como fármaco ou, eventualmente, pode ter alguma restrição ou até retirada do mercado, como tem alguns fármacos já foram retirados do mercado por causa de problemas que foram detectados só depois, né, do seu uso aí por um tempo mais prolongado, certo? Bom, então o que acontece, né? Ao longo dessa trajetória aqui, né, tem um tempo estimado, esse tempo varia muito, tá, gente? Tempo estimado aqui para uma pequena molécula, né, começando, digamos assim, quase que do zero, né, em torno de 15 anos, tá certo? Só que, óbvio, tem moléculas que são estudadas por 30 anos, né, e tem moléculas que são estudadas por 5 anos e já são aprovadas. Então, varia muito isso daqui é um tempo estimado, né, e a tendência é que esse tempo estimado, né, essa demora para chegar à aprovação, fique eventualmente até mais longa, porque agora vão tendo doenças mais difíceis para serem compreendidas, por exemplo, como o próprio Alzheimer, que a gente tem poucos dados ainda, tá? Bom, então tem o estudo, o gasto aqui está estimado em torno de 1 a 2 bilhões de dólares, né, nesse processo todo aí. Se você fizer a conversão para real aí, só para ter uma noção, né, você vai ter, né, algo aí que vai estar próximo aí de
10 bilhões de reais, eventualmente, aí, né, entre 1 e 2 bilhões de dólares, tá bom? Muito bem. Então, o que acontece, né? Só para te dar uma noção, no grupo de trabalho que a gente estabeleceu aqui, né, no Instituto de Química de São Carlos, a gente faz várias etapas desse processo, tá? Faz a parte de síntese química, né? Óbvio que a gente tem que fazer uma análise antes da síntese, né? Uma análise de bioquímica informática, né? Então, a gente vai analisar como é que o ligante interage no alvo macromolecular e tudo mais, analisar se aquela substância tem uma série de características físico-químicas interessantes, por meio de modelos computacionais. A partir disso, então, eventualmente, a gente parte para a síntese orgânica, né, que a gente tem que agora transformar aqueles bits, né, que mostram a estrutura química do composto em uma substância fisicamente presente no laboratório, né? Então, faz a análise de síntese orgânica, uma série de caracterizações desse composto, né? E a partir da estrutura química purificada, analisada, etc., dessa substância, a gente parte para os ensaios, né? Ensaios bioquímicos. Então, a gente tem lá, né, por exemplo, um inibidor que vai interagir no sítio de uma enzima e inibir a conversão desse substrato dessa enzima em produto, né? E, além disso, a gente faz uma análise termodinâmica por meio de calorimetria. Então, a gente analisa cinética, enzimática e a parte da termodinâmica, onde a gente vai estabelecer parâmetros aqui como ΔG, ΔH, ΔS, N, né? Isso daqui não é nada estranho, né, para vocês que já estão mais avançados no curso, uma vez que eu olhei, inclusive, né, como que é a grade curricular, e basicamente todas essas etapas aqui, né, vocês têm, né, em maior ou menor foco, né, mas vocês têm ao longo do curso de vocês. E, obviamente, depois dos ensaios bioquímicos, por exemplo, caso a gente tenha um alvo isolado, né, como eu mencionei para vocês, uma macromolécula lá, né, e aqui, no caso, uma enzima, por exemplo, né, a gente pode agora fazer ensaios celulares, né, com modelos, né, celulares adequados para analisar a atividade biológica. Então, a ideia é sair do computador e chegar até a célula, tá? E aí, depois, né, como a gente está dentro do Instituto de Química, né, a gente tem colegas em faculdade de farmácia, né, no Instituto de Biologia, onde eles vão poder realizar estudos em vivo aí, tá? Uma vez que é necessário manter toda uma infraestrutura também adequada para fazer os estudos em animais. Óbvio que a gente procede para estudos em animais, gente, só quando a gente tem um potencial muito grande para uma substância, não é qualquer coisa que é sintetizada, que é testada em animal, né? Aliás, essa é uma característica extremamente importante. Existe comitês de ética relacionados a estudo em animal, estudos em humano, né? Tem toda uma regulamentação em relação a isso, exatamente para evitar algum uso desnecessário, né, de animais para esses ensaios, tá? E, obviamente, para seres humanos, uma vez que a gente tem que ter uma certa segurança para cada um desses níveis aí, ou dessas etapas de estudo, tá? Bom, então vou te dar um contexto, né, só para te dar uma noção de um dos estudos que a gente já realizou aqui no grupo, né, que são moléculas que possam interagir com uma proteína, né, que é uma enzima quinase, quer dizer, vai fazer fosforilação de resíduos de aminoácido, aqui de serina e treonina, que é a conhecida como TOR, né, que é alvo da rapamicina em mamíferos, o M é de mamífero, e ela funciona para com várias atividades. Por exemplo, para o próprio estudo de desenvolvimento do câncer, mas também ela pode estar relacionada, por exemplo, a aumento da expectativa de vida a partir de características nutricionais, né? Tem características completamente diferentes, e isso é regulado por complexos de proteínas diferentes, tá bom? Não vou entrar em detalhes agora, mas simplesmente para passar a ideia para vocês o que seria, né, o que é um alvo macromolecular de interesse e que tem relevância para o estudo de substâncias antitumorais. Bom, então, o que acontece, né? A gente tem algumas moléculas que são conhecidas, como a rapamicina e outros derivados, né, que são chamados de pararapalogs, que são inibidores alostéricos, quer dizer, eles não interagem no mesmo sítio do substrato, eles interagem em um outro domínio, e eu vou mostrar para vocês aqui, e vão inibir a conversão desse substrato em produto. O substrato é o próprio ATP, tá? E a ideia desse trabalho aqui era a gente ter inibidores, eventualmente, que pudessem atuar como inibidores competitivos, que vão interagir no mesmo sítio onde interage o substrato, que é o ATP. O que acontece? Muito similar a mTOR é a PI3K, que inclusive está na mesma via de sinalização celular, PI3K, AKT, mTOR, tá?
e a gente vai ver um pouquinho sobre essa via já nas próximas etapas. Então, eu peguei um outro alvo aqui, que é similar a emitor, que é a PI3K, e aqui está o ligante, né, que eu estava mostrando para vocês, né, onde a gente vai analisar, né, aqui a estrutura do ligante, né, onde a gente tem agora, né, esse ligante aqui, com uma série de interações feitas aí, né, com um alvo macromolecular, tá certo? Então, a gente tem o ligante aqui, ele está interagindo com o alvo macromolecular por meio, né, então vou dar um zoom aqui, né, por meio dessas interações aqui, né, não só as pontilhadas aqui, mostrando interações, né, eletrostáticas, mas também a gente vai ter outras interações aqui, que não são direcionais especificamente, especialmente aqui com ligações de hidrogênio, como é o caso, né, desse ligante aqui, certo? Tem, obviamente, interações, né, entre partes do próprio alvo, né? A gente tem entre 2 aminoácidos aqui, ó, né, mostrando a interação entre 2 aminoácidos aqui, tá? Bom, então o que acontece? A gente vai mapear o sítio aqui e analisar como que as novas moléculas podem interagir nesse sítio e quais delas são as mais interessantes para a gente estudar, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, bom, né, da mesma forma que a gente tem o ligante no sítio, né, a gente tem um ATP no sítio. O sítio do ATP fica nesse domínio FRB. A rapamicina, como eu mencionei, né, ela não interage no sítio FRB, ela interage no outro sítio que é chamado, ou no outro domínio, né, que fica no outro domínio que é chamado FAT, e nesse domínio FAT fica esse sítio aqui, ó, FKBP11. E aqui tem a estrutura da rapamicina, um macrociclo isolado, é um produto natural, tá, gente? Isolado, bem complicado para fazer a síntese dessa molécula, né? Então ela acaba sendo isolada, né, proveniente de produto natural. Então, quando ela interage nesse sítio, o ATP ele não interage, ou ele interage nesse domínio aqui, né, FRB, e no sítio lá de quinase especificamente, onde a gente viu o ligante aqui, ó, o ATP não perde um fosfato, e aí não tem fosforilação da proteína, e aí não ativa, não funciona nada, tá certo? Então, basicamente, interrompe a via de sinalização. A nossa ideia, né, é ter o quê? Ligantes que possam interagir nesse domínio aqui, e aí eles se tornam, né, inibidores competitivos em relação ao substrato, que é o próprio ATP, tá bom? Então, que seria o caso dessa substância aqui, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? E aí a gente analisa isso daí por meio de métodos computacionais, tá? Então, o processo inicia aí na parte de quimioinformática, onde a gente vai usar, né, bibliotecas de compostos. Então, a gente pode usar, por exemplo, eu gosto muito dessa biblioteca aqui, mas tem várias outras bases, né? A Hemolecs, por exemplo, tem milhões e milhões, né, de compostos aqui, ó, que podem ser usados para ensaio, tá? Então, a gente pode comprar, né, tem atualmente 24,6 milhões de compostos que a gente pode fazer um estudo in silico, né, rápido, selecionar, filtrar esses 24 milhões, ter algumas dezenas delas lá, né, de interesse, e poder analisar quais delas que a gente vai comprar. E aí tem uma série de empresas que vendem esses compostos, tá? Então, tem aqui, ó, as empresas, né, que vendem os compostos, e aí a gente pode comprar dessas empresas, né? Usualmente são empresas voltadas para a síntese orgânica, especialmente, tá? Então, o banco de dados foi feito com compostos aí, né, que podem atuar como inibidores da mTOR, PI3K. Foi feita uma série de análises desse composto aqui, mostrando, né, vários inibidores conhecidos, faz a superposição dele. Vamos analisar propriedades, né, características similares entre eles, né, como doador, aceitador de ligação de hidrogênio, né, a própria forma desses ligantes aqui, que eles... Bom, óbvio que se eles interagem com esses alvos e eles têm esse formato, a gente espera que seja complementar à forma do sítio do alvo, tá certo? Então, seria como se fosse uma imagem negativa do sítio do alvo, né? Tem aquele espaço e aquele espaço é preenchido pelos ligantes, né? E aí a gente faz uma série de análises aqui, né? Inicialmente bidimensional, com essas moléculas desse banco de dados aí, né? E aí, por exemplo, pegaria esses 24 e quase 25 milhões de compostos, faria uma análise inicial só para retirar moléculas que não têm interesse, ou moléculas muito grandes, né? Moléculas que sejam, por exemplo, como essa daqui, que não interessa para a gente. Por quê? Porque eu estou procurando moléculas que vão interagir nesse sítio, não no outro, né? Não no FAT, mas no FRB, né? Então, por exemplo, o mTOR não interessa para a gente, tá? Então, a gente já pode
retirar essa molécula facilmente. Então, faça uma série de etapas aí, né, de filtros, né, que aqui eu estou mostrando essa esqueminha aqui, né, como se fosse um funil, né. Aqui, no caso, esse estudo, quando foi feito com cerca de 6 milhões de moléculas, foi filtrado aqui para 750 mil, em torno disso, né, e aí foi feito um filtro mais detalhado, com 3 mil moléculas aqui, e a partir desse filtro detalhado, aí a gente vai para a última etapa, que a gente vai analisar como que esses compostos interagem no sítio, né? E aí a gente chegou em 32 compostos. Então aqui a gente tem, né, os dois sítios, né, os dois sítios onde o ATP interage, que é o sítio é o domínio da quinase em si, né, o ATP interage aqui, e aí ele vai ser convertido em ADP, o fosfato vai ser transferido para um resíduo, né, de serina ou de treonina, ou os dois, tá bom? Aqui, então, tem o sítio da API3K, o sítio da mTOR, e um composto aqui, ó, interagindo, né, o mesmo composto interagindo nesses dois sítios, né, mostrando, eventualmente, como que esse composto vai interagir, né, como que vai ser a característica de complementaridade entre o sítio das enzimas e a estrutura química dos compostos, né. Bom, e aí, obviamente, quando a gente faz esse tipo de estudo, gente, na verdade, tem uma outra parte da biofísica, né, que costuma trabalhar com isso, né, quando é feito esse refinamento, esse estudo de estrutura cristalográfica, ou RMN, né, ou microscopia também, né, tem uma microscopia atualmente, né, uma microscopia criogênica aí, né, quando é feito esse tipo de estudo, né, entre a macromolécula e o ligante, né, a gente precisa de uma grande quantidade de proteína para fazer esse tipo de estudo, tá? Alguns estudos foram feitos em nosso grupo, inclusive, que a gente já teve estruturas cristalográficas, né? Mas esse daqui, por exemplo, é de outro grupo, né? No entanto, obviamente, é necessário, então, obter, né, uma grande quantidade de proteína pura, né, e descrita adequadamente, que esteja funcional, né, para que seja feito o estudo adequado, certo? E por que é necessário uma grande quantidade de proteína para esses estudos, né, tridimensionais? Porque são testadas várias condições, né? Então, basicamente, são testadas várias condições para identificar uma delas que vai ser a condição ótima, e aí vai ser obtido um cristal, no caso da cristalografia de raio-x, né, você tem lá a unidade, né, do cristal, né, e aí, a partir disso, então, você tem replicado ali, né, aquela proteína com aquele ligante, né, onde você vai determinar o mapa de densidade eletrônica, etc., fazer uma série de cálculos aí, né, com transformato de Fourier, etc., e tudo mais, para você identificar, né, as posições dos átomos, né, no espaço tridimensional, e aí você vai saber que, por exemplo, né, esse átomo de nitrogênio do ligante aqui está nessa posição e não está simplesmente aqui, tá? Então, aqui tem um carbono, ali tem um nitrogênio, assim por diante, né, e ajustar esse sistema, e, obviamente, para isso você vai precisar de uma grande quantidade de proteínas, então você tem, né, a necessidade de usar esse tipo de conhecimento aí, tá? Atualmente, o método mais comum, né, de expressão é o de expressão heteróloga, tá? Onde você tem, por exemplo, esse tipo de expressão feito, né, em uma proteína humana, como é o caso dessa aqui que eu estou mencionando, né, ou dessas proteínas que eu estou mencionando, humanas, você coloca lá, você coloca em um vetor, e aí você insere esse vetor, né, muitas vezes por choque térmico na bactéria lá, e a bactéria, então, vai começar a produzir agora, né, em grande quantidade essa macromolécula, e vai fazer toda a lise, etc., toda a purificação, né, necessária para tal, tá bom? Isso é importante, né, para obter essa estrutura tridimensional que eu estava mencionando aqui, que vai servir de subsídio para fazer todo esse planejamento aqui. Então, sem estrutura cristalográfica, eu não consigo fazer esse estudo especificamente com esse alvo, né? Tá bom? A não ser que eu faça uma modelagem baseada em alguma estrutura conhecida, né? Então, você vai pegar algo que seja similar e usar como base. E aí, de qualquer forma, você precisa de uma estrutura 3D. Então, baseado nesse estudo, né, a gente selecionou, né, esqueletos, né, químicos conhecidos, tá, né, alguns deles e outros não, né, em termos de atividade antineoplásica, e então partiu-se para os estudos desses compostos. Então, inicialmente é fácil, né?
eu posso selecionar os compostos que eu quero, né, ir lá no banco de dados, por exemplo, como esse aqui ou outros, né, e colocar aqui agora, ou desenhar a estrutura do composto aqui, né, então posso ir lá desenhar a estrutura do composto, etc, e tudo mais, né? Ou eu posso vir aqui na lista e digitar o código da substância aqui, simplesmente, e aí ele vai me dar quem vende a substância X, Y, Z, tá bom? Então, a partir disso, então, você pode comprar alguns miligramas que estão presentes nesses bancos de dados aí que eu mencionei, e aí tudo bem, né? Só que se eu tiver que escalonar, aumentar a quantidade, como eu mencionei, a gente vai precisar do pessoal da engenharia química para passar agora, né, para aqueles estudos em vivo, né, mais avançados, vai passar para vários gramas agora de composto para ser estudado. Bom, então, o que acontece, né? Nesse estudo aqui que eu estou mostrando, ele está um pouco diferente da série inicial que eu tinha mostrado para vocês, né, de in sílico, síntese orgânica, estudo bioquímico e celular. A gente inverteu um pouco a ordem, mas a gente vai ter vários desses pontos aqui também, tá? Então, a gente começou, na verdade, pelo estudo celular, tá? A gente vai analisar a atividade citotóxica desses compostos. A gente quer saber primeiro se o composto mata a célula de câncer, né, de interesse. Para isso é feito, então, toda uma parte, né, de cultura celular, né, usando células de mamíferos, né, imortalizadas, né, a gente precisa de um controle negativo, então seria o meio de cultura com adição de cosolvente, o DMSO, para manter a solubilidade do composto, para evitar algum problema de precipitação. E no caso aqui, a gente, como controle positivo, usa um fármaco antitumoral já conhecido, né, como, por exemplo, a doxorubicina, tá, que mata, a gente sabe que mata, ou totalmente ou parcialmente as células na concentração estudada, tá certo? Bom, então, a partir da cultura de células, a gente vai fazer todo um procedimento, né, que eu vi que vocês também têm na grade curricular, né, pelo menos uma disciplina, né, sobre isso, na verdade, tem mais de uma disciplina eventualmente relacionada, né, e é feita, então, uma análise aqui indireta, né, eu quero saber se a célula está viva ou morta, eu posso analisar pelo próprio formato da célula, etc, e tudo mais, mas aqui foi feita uma análise indireta por meio da conversão desse composto aqui, né, um tetrazol, né, um sal de tetrazol, em um produto aqui que vai ter uma coloração bem distinta. Então, esse composto, esse substrato é amarelo, ele é convertido por uma desidrogenase, né, que não tem só na mitocôndria, mas principalmente mitocondrial, e aí, então, ele é reduzido, né, de MTT para formazan, tem vários outros compostos que podem ser usados para esse tipo de estudo, e aí, então, é feita a análise, né, da absorção, né, do feixe de luz naquele comprimento de onda relacionado ao formazan. Quanto maior a absorbância, então, né, maior a quantidade de células vivas. Então, é feito todo um estudo, né, de caracterização disso, não vou mostrar aqui para não ficar tão longo, mas é feito todo um estudo dessa natureza para a gente poder usar agora esse método adequadamente, onde a gente vai relacionar a conversão desse substrato em produto em relação à quantidade de células vivas, tá? Então, é feito esse estudo aqui numa placa de 96 postos, feito uma série de etapas aqui, né, então você coloca a célula, espera 24 horas para aderir, retira o meio de cultura, coloca o meio de cultura agora com composto e vem com 0,5% de MSO, né, é feito em todas as placas um controle negativo, um controle positivo, uma vez que a gente precisa estabelecer, né, uma padronização adequada, é feito então a leitura de absorbância num equipamento desse, um espectrofotômetro aí, né, e então é analisado e feito uma série de estudos baseados nisso, onde a gente faz, né, esses estudos em um sistema como esse daqui, né? Que é tem uma foto mais antiga do laboratório, né? Onde provavelmente vocês já, quem está mais no final do curso, provavelmente já deve ter tido contato aí com alguma coisa dessa natureza aqui, né? Uma capela de fluxo laminar, ou mais de uma, etc., né? Incubadora, microscópio, etc., tá certo? Bom, então, o que acontece? Quando a gente faz isso em escala pequena, né, no laboratório, né, a gente consegue fazer isso num laboratório, né, acadêmico, como é o nosso, tá certo? Só que isso é diferente, né, de um ambiente industrial, né? Se a gente for pensar nisso agora, né, e ao invés da gente testar, eu falei com vocês, 32 compostos, se a gente não fosse testar 32 compostos, mas se a gente fosse testar, né, 320 mil compostos, né, em culturas de células, obviamente que a gente não conseguiria eventualmente fazer uma cultura de célula tão simples aqui,
né? E aí a indústria farmacêutica já usa, né, um sistema muito mais elaborado, uma escala muito maior, eventualmente, né? E aí, obviamente, a gente precisa da engenharia bioquímica para poder dimensionar isso adequadamente, tá? Eventualmente, alguns sistemas não de tão grande porte quanto esse que eu estou mostrando já são usados, né, e também requerem, né, o pessoal adequado para que eles sejam montados, né. Aqui a gente tem, por exemplo, né, um sistema tradicional, né, a gente mantém, por exemplo, células e compostos químicos, né, refrigerados, aqui inclusive é um ultrafreezer com amostras, né, congeladas, aqui isso tem uma pessoa, né, manualmente, né, retirando esse material e fazendo análise em relação a um sistema industrial, né. Aqui também o engenheiro bioquímico também pode atuar, né, pode atuar aqui, mas também pode atuar especialmente aqui, né, não só para montar um sistema adequado desses aqui, onde você vai ter, né, amostras diversas aqui, ou um sistema robotizado, né, mas não só para organizar esse sistema e manter esse sistema, mas também para a própria, né, estruturação de um sistema robotizado desse aí, eventualmente, né, para fazer uma série de análises e testes desse sistema, tá certo? Bom, então, né, fiz esse paralelo entre um estudo de pequeno porte e algo, né, de grande porte que eventualmente pode ser feito. Isso daqui é feito, gente, não só em indústria farmacêutica, tá? Mas também em algumas parcerias público-privadas, especialmente em países de primeiro mundo, né, que conseguem manter uma estrutura robótica de tão grande porte. No nosso caso, né, eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos aqui. A gente tem um sisteminha, né, de menor porte, né, uma vez que a gente não faz estudos de milhares de compostos, a gente tem um sistema desse aqui, né, mais compacto, mas ele já faz um bocado de coisas aqui, de atividades para a gente, né? No nosso caso, a gente faz mais voltado especificamente para um ponto, né? Então, ele tem uns sisteminhas como esses daqui, que a gente adquiriu, né? Então, ele pode fazer algumas dessas etapas, né? Então, aí você tem um pipetador robotizado, né? Ele vai, por exemplo, pegar, né, a nossa amostra aqui de interesse, né? Então, por exemplo, pode ser, né, um meio tamponado, onde você tem célula, ele vai pipetando isso daqui no sistema, né? E depois você vai, por exemplo, pegar agora os tubos aqui, onde você tem as amostras dos compostos químicos, né, para ir pipetando agora nesse sistema, tá certo? Aqui esse sistema é mais elaborado, ele tem um braço robótico, né, o nosso não tem braço robótico, a gente não precisa disso pelo trabalho que a gente faz, mas aqui mostrando um sistema mais completo, né. Então, ele pode fazer várias etapas, né, então vai pegar, né, as ponteiras para poder pipetar as amostras no sistema, né? Então, ele tem várias etapas que ele pode fazer. Então, um sisteminha aqui, então, ele faz 4 canais, então ele já pode puxar, né, de uma vez, né, amostras em 4 sistemas, né? E aí ele pode dispensar, né, numa placa, ele pode dispensar em outros locais e assim por diante, tá certo? Vou passar mais rapidamente aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, as amostras com os compostos de interesse, e ele pode pipetar dessas amostras aí para a nossa plaquinha, né? A nossa placa onde tem as células, onde a gente vai observar, depois de incubar lá uns 3 dias, né, se o composto vai levar à morte das células ou não, tá certo? Então, ele consegue fazer esse tipo de análise. E o que acontece? Esse sistema que a gente tem no laboratório, a gente tem acoplado aqui, ó, um sistema com o filtro EPA. Então, ele funciona como uma capela de fluxo laminar, só que essa capela de fluxo laminar conta com um robozinho aqui dentro, né, que vai fazer essas operações aqui para a gente, tá certo? Bom, então, aí com isso, né, a gente já poupa um certo tempo, né, e evita o pessoal do laboratório ter ler, tá bom? O esforço repetitivo. Bom, então aqui a gente mostra uma das linhagens de células, né, usadas nesse estudo, que é uma célula de câncer de próstata, metastática. Então a gente trabalha usualmente com células de câncer que são mais difíceis de serem tratadas, tá, gente? Essa daqui são 2 células metastáticas, né, uma delas é a PC3, que é o código dela, e a outra eu vou mostrar, que é a D145, e aqui a gente consegue observar o seguinte, né, nesse estudo aqui com os 32 compostos, mais uma série de controles que a gente tem aqui, ó, né, a gente pode observar o seguinte, né, que alguns deles matam, né, inclusive a rapamicina está aqui como controle, né, falei da doxorubicina, mas aqui também foi usada a rapamicina, né,
nesse estudo especificamente, onde a gente tem 100% de células vivas aqui, né, acima desse pontilhado aqui, você tem 100% de células vivas, e aqui metade, né, 50% de células vivas, né, quanto mais próximo de zero, maior número de células mortas, tá? Isso é feito a partir de uma conversão simplesmente da absorbância do controle negativo, né, em relação à amostra que a gente está fazendo a análise, né? E, obviamente, a gente quer compostos que estejam, né, que levem à morte de mais 50% das células. Então, se a gente pegar toda essa série até aqui, ó, o 506, nós temos duas moléculas, o 438 e 440, que foram consideradas ativas, né? E aí a gente foi estudar também essa mesma série para outra linhagem, que é a D145, que é outra célula metastática. Uma célula metastática para o osso e outra para o sistema nervoso central. E aqui a gente observa que no caso da D145, aqueles dois compostos foram muito potentes, eles não são muito potentes aqui. Então há uma seletividade entre essa linhagem, PC3, e a linhagem D145. Então ela interessa mais para a gente analisar a atividade desse composto em relação a PC3. É interessante que a própria rapamicina também não foi ativa, né? Certo? Na concentração estudada. Então, a gente fez esse tipo de estudo, mostrando que há uma seletividade entre as células de câncer, né? E aí a gente foi pegar uma célula que não é uma célula tumoral, uma célula de fibroblasto, aqui no caso fibroblasto camundongo, poderia pegar uma célula humana também para analisar, mas aqui, mesmo no fibroblasto de camundongo, né, que aliás é o primeiro modelo em vivo, muitas vezes, que a gente usa, né, que é o camundongo, que tem um peso baixo, né, então a quantidade de compostos que você vai usar acaba sendo pequena. Os compostos também, né, não chegam a matar 50% dessa linhagem aqui na concentração testada, né, que nesses 3 ensaios iniciais foi de 100 micromolar, né. E aí o que acontece, né, nós observamos aqui os resultados especificamente para os dois compostos de interesse, né. Então, você tem o NEC 438, o NEC 440, a estrutura química deles é bem similar, que muda basicamente esse enxofre no lugar do carbono aqui, e aqui ó, tem o fluor impar em relação à metila em orto. Aí tem toda uma parte química já, tá bom, gente? Mas aí o que acontece, né? A gente tem os dois compostos aqui, que são ativos nessa linhagem, né, PC3 de câncer de próstata, né, e que não chegam a inibir, né, nem 100% direito das células aqui quando você vai analisar, né, na concentração mais elevada, né, e aí o que acontece? Elas têm um índice de seletividade maior do que 1, né, uma vez que ela é muito mais potente, ou ela é mais potente para a célula de câncer de próstata do que para a célula não tumoral, e isso é ótimo, porque se a gente comparar com a rapamicina, né, que seria o nosso controle, né, que interage no mesmo alvo lá, que se espera, né, que é mTOR, ela leva, né, a morte lá, né, das 50% das células, né, o EC50, na concentração de 43 micromolar, né, mais potente do que os nossos dois compostos aqui de cima, e também tem uma baixa citotoxicidade, né, a 100 micromolar, e aí ela tem um índice de seletividade também acima de 2,3, tá? A gente fala acima de porque a gente não conseguiu determinar o valor de EC50, que é a concentração, né, que vai levar a morte de 50% das células, tá bom? Então, essa concentração em micromolar, né, aqui, ela leva, né, a 50% de morte das células para cada um desses compostos, tá bom? Bom, então, óbvio, a gente já tem dos 32, dois compostos interessantes. Os dois são da mesma família, né? Então, são muito similares quimicamente entre si, isso é interessante. Esse estudo aqui, antes que eu me esqueça, esse estudo aqui foi feito com cultura bidimensional, tá? Só que a gente sabe que atualmente existem culturas tridimensionais e elas muitas vezes são mais similares às culturas, na verdade, ao modelo em vivo. Existem vários tipos de cultura tridimensional, né? Eu vou mostrar só algumas das mais comuns aqui, tá bom, gente? Que são esses modelos aqui dados em A, B, C e D, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo com um dado, por exemplo, de EPG2 e D145, são as linhagens de câncer aqui. Essa daqui, inclusive, nem é de próstata, é de fígado, né? Mas só para mostrar para vocês características diferentes dessas culturas, inclusive no modelo tridimensional, que eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco. Bom, então, existem 4 modelos principais, né? Ou pelo menos 4 modelos mais comuns aí que a gente tem, né? Um deles, que foi o que a gente usou, é esse aqui, ó. A gente tem uma placa, né, plástica mesmo, 96 postos e tudo mais, onde você tem agora um tratamento aqui para evitar a aderência ou adesão das células. Então, elas tendem
a se aglomerar, se agrupar, e então formar agora um esferoide, tá? Uma estrutura esférica, né? E aí, então, a gente tem a formação desse esferoide. Uma outra que a gente já tentou também foi essa técnica aqui de hang drop, quer dizer, basicamente uma gota suspensa, né? Então, tem lá um pequeno espaçamento aqui, nessa parte aqui do poço, né? Esse plástico aqui. Então, a gente tem um espaço aqui onde você coloca lá um certo volume, né? Por exemplo, a 50 microlitros, e aí vai formar esse esferoide, né, nessa gota suspensa. O problema é que se você bater a placa, cai a gota, cai o esferoide, aí você perde eventualmente isso daí, né? Então, tem uma série de dificuldades aqui para uso. Tem esse outro aqui, que já é maior capacidade, especialmente, eu vou mostrar o exemplo desse daqui também, que aí a gente tem, né, a necessidade de formar uma grande quantidade de esferoides, né, em suspensão com bioreatores, né? Então, esse já parte de uma escala já bem maior, né? Alguns grupos de pesquisa usam esse tipo de sistema, inclusive para fazer otimização desse tipo de sistema, visando, inclusive, ensaios celulares. E tem esse outro aqui, que tem um pessoal da física aqui, do Instituto de Física aqui de São Carlos, que usa esse de levitação magnética. Então, você coloca umas partículas inertes, magnéticas lá, você coloca um ímã ali e você vai ter, então, repulsão dessas células em relação ao fundo, então elas vão tender a levitar, digamos assim, no meio de cultura, né, e aí formar esse esferoide. Né? Todos eles aqui vão, neste caso aqui, nessa aplicação, gente, é para formação de esferoides, uma vez que a gente está estudando especialmente o câncer, e se você for observar em vivo, né, usualmente essas células tumorais formam essas estruturas complexas, né, esféricas ou esferoidais, né, que vai conter ali, eventualmente, mais de um tipo de célula, então vai ser um ambiente bem complexo, tá? Tem sido feitos vários estudos também com coculturas, então você coloca mais de um tipo de célula até para observar a resposta tumoral, então já é um sistema ainda mais complexo do que esse que eu estou mencionando aqui, que a gente usa um tipo de célula só, tá? E aqui a gente tem alguns sistemas, né, de para maior capacidade, né, que são alguns bioreatores aqui, um deles, né, com essa agitação, esse aqui à esquerda, né, só que o tipo de agitação é diferente, né? Aqui você tem basicamente um frasco, né, com meio de cultura que vai rolando, tá? Então, isso aqui funciona como um carrossel, né, que você vai rolando esses frascos, e aí nesses frascos você tem as células que vão formando esses grumos, né, e aí você vai formando esses esferoides. Então, você tem centenas de milhares para milhões de esferoides sendo formados, tá? E aí você tem diversas aplicações para esse tipo de estudo, né? Isso daqui, obviamente, pode... você tem aqui todo um sistema, né, para inserir meios de cultura aqui, a própria injetar, né, gases, né, retirar meio de cultura e gases, eventualmente, e assim por diante. Você tem que manter esse sistema aqui adequadamente, e tem, obviamente, a questão da temperatura. Então, isso daqui pode estar, né, em um local adequado, ou se acoplado a outros equipamentos aqui, para manter a temperatura necessária aí, né, nesse sistema. Bom, e aqui tem um outro sistema, né, que é um sistema com fibras, né, em inglês é hollow fibers, né. Então, esse sistema com fibras aqui, você vai formando, né, esses esferoides, né, esses grumos de células aqui, e esses esferoides, então, tem que ter um certo formato, um certo tamanho, etc., para ser adequadamente usado. Você não pode ter um esferoide muito grande, outro muito pequeno, né, e características completamente diferentes entre eles, tá certo? E aqui eu mostro um resultado, né, isso daqui, gente, você tem toda a parte, né, da engenharia bioquímica relacionada a isso daí também, tá certo? Que está por trás desses sistemas aí, né, de otimização, e também, obviamente, o próprio estudo que eu estou mencionando aqui. E aqui a gente mostra dois exemplos, né, a célula de câncer de próstata, D145, inclusive foi uma das que a gente estudou ali, né, que eu mostrei o resultado, né, anteriormente, né, estudou os compostos, e aqui uma outra célula, só para a gente comparar, que é a de câncer de fígado, né, EPG2. Olha só como é que cresce rapidamente essa célula. Agora a gente não usa, né, 3, 4 dias só, né, a gente vai precisar de muitos dias para crescer esse esferoide, né, usualmente é um estudo que demora 3 semanas, né, 4 semanas para ser realizado, porque primeiro você tem que montar a estrutura, observar se esse esferoide está sendo formado adequadamente, esperar o tempo necessário para ter o esferoide num certo tamanho adequado, com características corretas, para aí sim testar o composto lá, tá? E aí tem que esperar uma semana, eventualmente, para observar a resposta desse composto, nesse sistema. Então aqui a gente observa, né, que essa de câncer de fígado aqui, ó, essas células crescem muito mais rápido que a câncer de próstata,
e aí você consegue ver pelo próprio tamanho do esferoide, tá? Então, a gente tem um sistema, né, funcional aqui, onde a gente pode analisar agora e comparar o estudo 2D, né, em relação, por exemplo, ao estudo 3D, onde aqui a gente tem concentrações mais altas, né, à esquerda, né, em relação a concentrações mais baixas à direita, né? Então, a gente consegue observar, aumentando a concentração, vai diminuindo o número de células vivas, certo? Aqui o 438 e o 440, né, que são os dois compostos ativos lá, né, a gente observa aqui, e aqui no 3D agora, a gente observa de forma bem interessante, né, que como o sistema é mais complexo, né, eventualmente você pode ter até um valor negativo ali, né, seria o volume desse esferoide aí, tá certo? Isso daí por causa, obviamente, do próprio erro experimental, que o sistema é bem mais complexo. Mas aqui é interessante analisar, na verdade, a maior concentração do composto, que ele tende a diminuir o tamanho do esferoide, né? Então, no caso aqui, o 438, né, a concentração de 50 micromolar, ele já praticamente zero o tamanho do esferoide aí, em relação ao original dele, né? Então, a gente pegaria um esferoide desse tamanho aqui, colocaria o composto e ia analisar, olha, está aumentando o tamanho do esferoide, está diminuindo ou está mantendo, certo? Então, essa é a ideia. E a gente analisa aqui, né, esse composto aqui, o 438, que tem um perfil, né, tão bom ou até melhor do que a própria rapamicina aqui, tá? Nesse perfil 3D, mostrando que o composto é interessante, especialmente o 438 em relação ao 440. Tá? Obviamente, o que acontece, gente? Estou mostrando aqui, né, esses estudos, mas o que acontece aqui? Esses estudos, né, eles podem ser feitos por diferentes métodos, né, como eu mostrei nas culturas 3D lá, distintos tipos de cultura, que vai levar a respostas, né, um pouco diferentes, dependendo do que está sendo analisado, e obviamente a gente tem que analisar uma consistência de resultados, então a gente tem toda uma parte de bioestatística, etc, e tudo mais, que tem que ser aplicada aqui, né, para a gente ter um mínimo de segurança em poder falar, olha, esse resultado aqui faz sentido ou não, né, em relação à nossa hipótese nula, quer dizer, realmente a hipótese nula seria o quê? Esses compostos tiveram atividade simplesmente por um acaso, né, então a gente tem que procurar eliminar essa hipótese nula aí, tá bom? Bom, então, a partir do momento que a gente entendeu lá a atividade, né, na cultura 2D e 3D, a gente vai passar para atividade agora na via de sinalização, né? Bom, a gente vai tentar entender se esse composto interage na via de sinalização PI3K-AKT-mTOR, né? Um dos alvos aqui é mTOR, outro alvo pode ser macromolécula, pode ser alvo, é a PI3K, né? Inclusive, eu mostrei a estrutura de uma dessas PI3Ks aqui, né, com composto aqui, uma outra molécula, né, mas para ilustrar para vocês, e foi testado, né, esse sistema aí, né, essa via de sinalização nas células de câncer de próstata PC3, que foram mais sensíveis, né. Então, como é que funciona a via de sinalização? Você tem um composto aqui, né, endógeno, por exemplo, que é um fator de crescimento, IGF, ele interage num receptor na membrana, esse receptor, um receptor acoplado, né, à quinase aqui, onde vai ser fosforilado, né, e aí vai ser ativado, então vai ativar a PI3K, que vai, então, atuar na AKT, que vai atuar na mTOR, e que vai chegar, então, nessa S6. S6 é uma subunidade do RNA, né, do RNA ribossômico, na verdade, você vai ter lá o ribossomo em si, né, e aí a gente vai ter, por exemplo, regulação da produção de proteínas, tá certo? Então, se eu tenho uma molécula como a rapamicina, por exemplo, né, que é usada como um padrão para a gente, ela deve inibir a mTOR, e aí, inibindo a mTOR, não importa aqui no caso se ela é alostérica ou não, tá bom, gente? Ou se ela é inibidor competitivo. Ela inibindo a fosforilação da mTOR, eu não tenho agora ativação da S6, e aí eu devo ter células que devem eventualmente morrer. Então, como que a gente observa isso? Então, foi feito esse estudo aqui, né, foi publicado uns anos atrás, e aí foi feito esse estudo nas células sem tratamento, onde a gente observa aqui, ó, que a fosforilação dessa AKT, que é essa roxinha aqui, ela está elevada, tá certo? Oi, Enzo. Oi, professor, tudo bem? Desculpe interromper, faltam 15 minutos para acabar e temos algumas perguntas, então gostaria de saber se o senhor quer continuar. Estou terminando aqui já, uma parte, perfeito, estou terminando a principal aqui, tá bom? Obrigado. Aí já tem mais uns 2 slides só e já estou fechando, obrigado. Não, tranquilo, perfeito. Ótimo.
Então, o que a gente deve esperar, né? Bom, a AKT não deve ser alterada. Então, tem sem tratamento, em torno de 44%, a rapamicina, diminuiu um pouco, certo? Então, de alguma forma, a rapamicina levou um pouco da redução da fosforilação da AKT, tudo bem. E como funciona a fosforilação da S6? Aqui está em torno de 40, quase 50%, olha só, S6 aqui fosforilado, somar os dois aqui, dá menos de 10%. Então, a gente consegue observar que há um efeito muito grande na S6 e um efeito de menor escala na AKT, uma vez que quando você perturba uma via de sinalização, óbvio que ela tem efeito, né, no que a gente chama de upstream, né, na parte de cima dessa via, né, na parte inicial dessa via. E tem algumas formas também de comunicação. Na verdade, existe uma interação entre emitório e AKT, então por isso você tem esse tipo de regulação. E os compostos nossos também causam uma redução grande, né, principalmente na S6. Na AKT nem tanto, mas na S6 sim. Então, algo, né, esses compostos fazem algo nessa via de sinalização. Inibe emitor diretamente? Não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, a S6 está sendo inibida. Então, se ela está sendo inibida, pelo menos parcialmente, ela está atuando nessa via de sinalização. Bom, e aí o que acontece? Tem toda uma análise aqui, gente. Essa aqui foi feita uma análise de citometria de fluxo, né? Então, óbvio que para fazer esse tipo de estudo, são necessários a gente estabelecer, né? Usar, sejam kits que já estejam prontos, ou a gente usar, por exemplo, anticorpos que vão marcar essas proteínas. Então, tem toda uma parte de biologia molecular, né, e toda uma parte de produção em grande escala disso, né, uma vez que esse tipo de indústria vai fazer, né, a produção em massa dessas moléculas aí que a gente vai aplicar nos estudos no mundo afora. Tá certo? Então, esse tipo de aplicação para produção, por exemplo, de kits, de reagentes, é uma aplicação indireta na descoberta de fármacos, né? Então, eu preciso disso para poder fazer esse tipo de estudo, senão eu não consigo usar essas ferramentas aí para analisar os estudos. Tá? Bom, e obviamente, além disso, a gente tem uma aplicação, né, até mais direta, por exemplo, em relação à instrumentação. A gente precisa fazer uma análise dessa instrumentação, calibração, uma série de testes, etc. E muitas vezes, a maior parte das pessoas que vão ao laboratório para fazer essa análise é composta de engenheiros, né, engenheiros com diversas capacitações, né, como eu já tive aqui no laboratório, e já tive gente também que não era engenheira, mas que atuava em uma área correlata aí, certo? Voltada à análise desses equipamentos. Bom, então, o que acontece? A gente tem, né, esses compostos aqui que são similares a inibidores, né, conhecidos da mTOR, tá certo? Eu acabei errando aqui essa animação aqui. A gente tem, né, um inibidor de mTOR, um inibidor de PI3K aqui, ó. Então, eles têm essa parte da molécula similar, óbvio que tem uma parte diferente, né, mas isso é bem interessante. E aí a gente foi analisar, né, se o composto interagia no alvo especificamente, né? Ele mata a célula, ele atua na via de sinalização, mas será que ele inibe nos nossos alvos de interesse? Aí que já é uma outra pergunta, né? E aí a gente partiu para análise de quinases, né? Existem em torno de 600 quinases conhecidas. Aqui, né, a gente tem um mapa do quinoma, né? Cada uma dessas ramificações aí, a gente tem uma quinase diferente, tá certo? E aí, a gente tem, por exemplo, uma empresa que faz isso, né? É uma CRO, né, que é uma empresa que funciona como uma empresa terceirizada, a gente contrata o serviço. Ela vai fazer esse ensaio para a gente. Então, ela já tem essa plataforma montada com centenas dessas quinases aqui, e essas plataformas montadas aqui, onde ela vai ter, por exemplo, o ATP, que é o substrato, vai interagir com a quinase, né, X, Y, Z, e assim por diante, né, onde eles vão colocar, incubar o ligante e analisar, né, o que está acontecendo com o nosso alvo. Ele está interagindo com o ligante, ele está bloqueando agora a interação com a ATP, e ele vai ter uma resposta aqui, tá? E a partir, então, dessa empresa terceirizada, e obviamente essa empresa terceirizada vai precisar de um engenheiro bioquímico, né? Ela nos deu uma resposta para uma série de quinases. E daqui não dá para ficar testando em laboratório somente, muitas vezes, tá? Dependendo da estrutura do laboratório até dá, mas no nosso caso não era a situação, né? Então você tem dezenas, né, mais de dezenas de alvos aqui, e aí ele foi analisar o composto se inibir algum desses alvos. E para nossa surpresa, ele acabou praticamente não inibindo nenhum desses alvos aqui especificamente em grande potência, né, de grande
grande porcentagem de inibição na concentração de 10 micromolar. Então, quer dizer, esse composto está interagindo em algo que está afetando aquela via de sinalização. Eu só consigo saber isso, obviamente, quando eu tenho essa série de resultados aqui. E aqui, para finalizar já, gente, tem toda uma outra parte que eu não mencionei ao longo desse trabalho, né? Que é o quê? Um problema sério na parte, não só na parte acadêmica, mas principalmente na parte acadêmica, que é um problema de reprodutibilidade, tá? Que tem sido estudado ao longo dos anos, né? Tem artigos em várias revistas, aqui eu coloquei só um link de um artigo da Nature, né? Existem, para isso daqui, existem vários padronizações que são necessárias e várias formas hoje de você deixar esses dados públicos para serem analisados, né, estarem sob escrutínio de outros pesquisadores. Obviamente, quando a gente passa já para um ambiente industrial, inicialmente você faz um estudo que não envolve, né, boas práticas de laboratório, mas depois tem que ser feito esse tipo de estudo, e aí tem toda uma parte aqui importantíssima, né, para fazer esses estudos que são necessários, especialmente nas fases avançadas, quando a gente tem aquele composto protótipo lá, né, já em estudos em animais mais avançados, tá certo? E para isso a gente precisa de padrões, né, padronizações internacionais, e o que acontece? Em muitos desses casos aqui a gente envolve, né, pesquisadores e pessoas, né, que tenham conhecimento em toda essa parte aqui, que também envolve e tem a inserção da engenharia bioquímica, né, para alguns ou vários desses aspectos, certo? Então, para finalizar, quero agradecer, obviamente, o grupo de pesquisa, né, os meus colegas aqui, o professor Carlos Montaner e a professora Fernanda Canduri, né, a nossa responsável técnica, Fabiana, né, doutora, né, série de alunos de mestrado, doutorados, pós-doutorandos aí, iniciação científica, né, o Instituto, né, de Química, né, os órgãos de fomento, CNPq, CAPES, e especialmente a FAPESP, né, e, obviamente, os colaboradores, né, não só no país, né, não só no nosso instituto, que eu faço várias colaborações aqui também, mas no país, né, que a gente tem colaboradores aí espalhados no Brasil, e também fora do país, tá certo? Então, quero agradecer aí a atenção de todos, né, deixar meu e-mail de contato aqui, caso que alguém tenha interesse aí, fazer alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, que não pudesse ser respondida aí. Enzo, passo a palavra de novo para você, né, agradecendo a oportunidade de novo aí, tá certo? Opa, muito obrigado, professor. Antes das perguntas, queria agradecer muito pela sua presença, pela palestra, obrigado por conseguir associar toda essa informação com a engenharia bioquímica, que é o que mais interessa a gente, então, realmente, muito obrigado mesmo. Agora, eu espero que tenha ficado claro, né? Eu espero que tenha ficado claro, o pessoal tenha conseguido entender, eu acho que essa que é a ideia aí, né, de alguns desses aspectos aí. Não, o senhor explicou de um jeito, eu acho que ficou bem intuitivo. Tá certo, ótimo. Antes Diga aí. de começar as perguntas, vou só avisar que o link já está liberado, ficará liberado até às 19h15, lá no chat do YouTube na Eventbrite, então se quiserem a presença, por favor, vão lá e assinem, né? Assinem o formulário. E também queria avisar também novamente que precisa 75% de presença em todo esse evento, para conseguir participar do sorteio e conseguir o certificado de participação. Então, professor, vou passar aqui para as perguntas. Caso não dê tempo, a gente poderia enviar por e-mail as perguntas para você. Tranquilamente. Obrigado. Porque tá. Fica à vontade aí. A gente até registrou o nome das pessoas que perguntou. Pode falar. Não, se tiver alguma dúvida e tal, depois, né, inclusive uma outra vez eu dei uma palestra, tinha um rapaz interessado em algumas informações, depois eu mandei alguns dados para ele poder estudar ou analisar lá e tudo mais, então fica à vontade. Tá, então a primeira pergunta aqui da Lívia Maria Pereira da Silva. Quais são os principais modelos matemáticos utilizados no escalonamento em pesquisas com biofármacos? Biofármaco, ela não gosta de mim, né? Ela pegou logo no meu ponto mais fraco aí, que é biofármaco. Eu não trabalhei ainda, infelizmente, com biofármaco, tá? Mas, assim, tem alguns, óbvio, né? Algumas características extremamente importantes, né? Do biofármaco, que estão relacionadas, inclusive, com os estudos de macromoléculas que a gente faz, por exemplo, no estudo de cinética enzimática, como eu mencionei para você, né? Uma característica extremamente importante que tem que ser analisada é o seguinte, a estabilidade dessa macromolécula, né? E essa estabilidade dessa macromolécula, se você for observar, muitas vezes os biofármacos, né, eles são armazenados em temperatura baixa, né?
ou são armazenados liofilizados, ou são armazenados em solução. Eles têm que ser estabilizados, então você tem que controlar o que é chamado, no caso de biofármaco, o próprio tempo de prateleira, digamos assim, que na verdade é o quê? Bom, o tempo entre o que a indústria vai produzir, aquele batch, vai ser analisado, né, tem todo um protocolo de análise, né, adequado, vai ser aprovado para comercialização e aquilo dali efetivamente ser liberado para o mercado, né, vai ser distribuído para o mundo inteiro, né, então você tem uma planta ou algumas plantas só no mundo, e aí você tem distribuição para vários países, né? No contexto você ter múltiplas plantas, né, industriais para tal. E aí, óbvio que você tem toda uma questão de armazenamento disso, né, transporte, né, como você pode ver, por exemplo, no caso das vacinas, né, só para fazer um outro paralelo, né, em relação à vacina, não é biofármaco ali, né, vacina, mas como é que a vacina veio para o Brasil, né? Se você vai observar, ela veio em containers refrigerados, estocados adequadamente, né, estabilizados dentro de uma formulação e chegou no Brasil e aí inicialmente era feito um fracionamento disso com diluição consecutivamente, né? Então, muitas vezes, esse biofármaco, então, ele é enviado para o local onde vai ser feita a comercialização, o país onde vai ser feita a comercialização, por exemplo, ele vem para o Brasil e aí tem uma planta aqui no Brasil que vai fazer, eventualmente, a etapa final, né, que é pegar, né, esse batch agora, né, pegar esse material, fazer agora uma análise desse material para ver se não teve problema, né, em relação ao transporte e tudo mais, porque o biofármaco acaba sendo usualmente, né, acaba sendo muito mais sensível do que uma pequena molécula, tá, em termos de estabilidade. Então, ele é feito toda uma análise na matriz, ele é transportado e feito uma análise no local, né, onde vai ser feita uma manipulação e a liberação dessa substância, né, desse biofármaco agora para comercialização, que vai ser, por exemplo, enviado para um centro de distribuição de uma empresa, aí essa empresa, no centro de distribuição dela, vai ser repassado para cada uma das unidades dessas farmácias, por exemplo, se ela for vendida no ambiente né, de uma farmácia no qualquer ponto do país, ou se for no ambiente hospitalar, ela vai ser repassada diretamente para o hospital, né? Tem alguns fármacos e biofármacos que são usados só no ambiente hospitalar, você não vai achar em farmácia para comercialização. Mas uma das características extremamente importantes no biofármaco é exatamente analisar essa questão da estabilidade. Muitas vezes, por exemplo, você tem que fazer alguma modificação na estrutura química, truncar a estrutura, né, da macromolécula, etc., né? Você pode ter problemas, por exemplo, em purificação dela. Então, por exemplo, muitas vezes são feitos estudos, né, de produção dessa macromolécula com a cauda de histidina, e então tem que ser feita, né, a retirada dessa cauda de histidina, etc. Tem que ser feita toda a caracterização bioquímica e biofísica, né, dependendo se tem alguma atividade enzimática ou não relacionada àquilo ali, né, para observar se a estrutura tridimensional está adequada ou não. Certo? Certinho, acho que o senhor até respondeu uma outra pergunta que tinha aqui. Não, tem toda uma questão, gente, assim, muitas vezes vocês veem isso até em um ambiente pequeno, né, num laboratório de pequeno porte, né, você vai fazer uma cultura lá, né, uma cultura de 1 litro de micro-organismo lá, por exemplo, 5 litros e tal, né, vai fazer purificação e tal, etc., análise, caracterização, embora seja pequeno aquilo ali, né, porque muitas vezes não tem uma estrutura industrial para ficar fazendo experimentos assim, né, custo associado a isso é muito grande, mas a partir daquilo ali tem todo um dimensionamento que aí, obviamente, vocês vão saber muito mais do que eu explicar, né, essa questão de dimensionar. Mas os mesmos cuidados que você vai ter ali, na verdade, os mesmos princípios básicos vão ser importantes para o ambiente industrial. Só que no ambiente industrial, obviamente, não é simplesmente você pegar aquilo que está em pequena, né, quantidade ao invés de pegar um Erlenmeyer de 5 litros, vou pegar um Erlenmeyer agora de 100 litros e fazer a cultura. Não funciona assim, né? Aí você vai ter um problema de aeração, né? Como que você vai pegar aquilo ali, fazer aeração, etc. Só para citar um problema, né, que você pode ter num sistema tão grande desse, né? Sim. Pressão, etc. e tudo mais, né? De outras variáveis, né, no caso. Isso, exatamente. Né, como que você vai agitar aquilo dali, como você vai conseguir processar aquele material em grande quantidade. Você não vai ter mais uma coluninha cromatográfica michuruca, você vai precisar de um sistema imenso para fazer esse tipo de purificação, tá certo? Certo. Professor. E aí, gente, aí eu vou te falar, aí eu não sei nada disso, por isso que a gente tem a turma da engenharia. A engenharia está aí para isso. Vamos tentar aprender isso aí, então, senhor. Mas então, professor, as outras perguntas a gente vai enviar por e-mail, que o tempo já está esgotado, e vou mandar os últimos recadinhos aqui para quem ainda está assistindo.
Tá, pode ficar à vontade, gente. Pode entrar em contato aí, estou à disposição, tá certo? Desculpa os problemas aí que ocorreram, né? Que não dependem da gente aqui, né? O YouTube sabotou uma parte aí, né? Mas espero que não desmonetize o vídeo. Não, que isso. Tá não certo, vai ganhar dinheiro nenhum com isso, não. Beleza. Mas então, galerinha, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram, peço perdão pelos problemas técnicos que tiveram. Gostaria de também agradecer demais a presença do senhor. Muito obrigado, professor, por vir e disponibilizar seu tempo também para falar com a gente. E agora eu vou passar os avisos finais novamente. Ficará aberto o Forms até 19h15. Por favor, se quiserem participar do sorteio e também conseguir o certificado, não esqueçam de preencher esse formulário com o nome e o e-mail do mesmo jeito que foi cadastrado na página do evento. E também, só para relembrar agora, que amanhã também terá um novo dia de evento, onde vai ter mais uma atividade nesse mesmo horário que teve hoje, com o título de Aplicação de Micro-organismos e Extremófilos na Biotecnologia. E o link será disponibilizado também novamente na plataforma do Eventtree. E esperamos a presença de todos vocês lá também. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite.